Esse projeto tem o incentivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanc, portaria FCMS número 020/2021, de 8 de abril de 2021. Eu sou Leandro Benites. Sejam bem-vindos ao podcast do Processo Criativo à Foto. Olá a todos, eu sou Leandro Benites, eu sou produtor, fotógrafo, tenho 38 anos. Estou aqui apresentando um podcast sobre o processo criativo à foto e vou falar um pouquinho dessa trajetória, da minha trajetória, para poder estar aqui, para que a gente possa trocar essa ideia, para a gente poder escutar um pouquinho sobre, vocês puderem escutar um pouquinho sobre o meu processo criativo, a forma que eu penso a fotografia e os estilos, né, que a gente acaba usando para que possa criar um estilo fotográfico, sempre visando essa questão do conceito artístico e tudo mais. Na verdade, esse projeto de podcast, ele veio, na verdade, eu recebi um prêmio da Arara Azul, né, do primeiro projeto Aldir Blanc, que me gabaritou a estar aqui conversando com vocês, criando um novo projeto para poder dialogar e ajudar, incentivar as pessoas que vão começar na fotografia ou que já vivem da fotografia, visando bastante alcançar uma nova gama de jovens, onde pode, de uma certa forma, através das experiências, incentivar com que eles possam viver disso e criar sua arte. Bom, eu sou formado em letras, eu sou professor de formação e há basicamente 8 anos trabalho com produção fotográfica, com produção em si de audiovisual, mas a minha vida um pouquinho relacionada à arte, esse conceito artístico veio através de um curso que eu fiz. Na verdade foi da primeira vez que eu tive a sensação que eu tive o contato com a gestão cultural. Desde muito cedo eu sempre me vi artista e sempre vi o mundo de uma outra forma e, logicamente, com a vida ainda não formada, você acaba tendo muita dificuldade de se entender e entender por que você tem essa visão diferente do mundo. Logo, me enveredei em vários pontos artísticos, como desenhei, fiz pinturas artísticas, trabalhei com música na adolescência, na juventude, vivi de música, e isso também me ajudou a ter um pouco dessa visão de ser artista e se entender como artista. Depois de formado como professor, dei aula durante muito tempo e dando aula de musicalização infantil e até ensino médio, com aulas de filosofia e língua portuguesa. Aonde, de um start, eu fui convidado para poder participar de uma palestra sobre gestão cultural no município com o qual eu vivia, que era Rio Verde, Mato Grosso. Chegando lá, eu tive contato com um negócio muito interessante, que era o Plano Nacional. Na verdade, é o Plano Nacional de Cultura, que é um plano muito aos moldes do Plano Nacional de Educação, e também aquela construção antiga do SUS, que é o Sistema Total de Saúde, mas esse sistema todo era organizado para a questão cultural. Isso muito me encantou, porque pela primeira vez eu tinha visto que, através de um processo de organização e fazendo aquela visão inversa, onde você escuta o artista, você vai à base do artista e eles ajudam a construção desse plano, que esse plano eu também vou comentar com vocês ao decorrer do nosso podcast. Isso para mim me soou com muita verdade, porque eu sempre acreditei que, quando você fala de gestão cultural, é muito comum a gente perceber aqueles políticos que assumem a gestão,
eles sempre tratarem a cultura como um achismo, achando que os fotógrafos precisam de algo, então vamos fazer uma política pública para eles. Os dançarinos precisam de algo, então vamos fazer a política pública para eles. E na verdade esse processo sempre me incomodou. E no Sistema Nacional de Cultura, eu percebi que estava pelo menos no caminho correto, de você juntar os colegiados artísticos, debater com eles, conversar com eles sobre as necessidades que eles precisam mesmo, que eles estão ali, né, lidando no dia a dia. E o mais importante é perceber que a cada setor e cada município e cada lugar tem uma realidade diferente. E ali eu percebi que é uma grande oportunidade mesmo de transformar a gestão cultural. Isso muito me encantou, o bichinho me mordeu e logo eu já me candidatei para conselhos de cultura e entrei de cabeça na gestão cultural e criei projetos sobre gestão cultural. E foi aí o meu primeiro contato com a fotografia em si, mas eu vou contar daqui a pouco. A partir do momento que eu tive esse contato com o Sistema Nacional de Cultura, eu logo já comecei a desenvolver o Sistema Municipal de Cultura do meu município. Então eu fui o responsável pela criação do diagnóstico, porque é importantíssimo na gestão cultural você entender primeiro, diagnosticar, ver qual é o problema. E nesse diagnóstico, primeiro, além de buscar fazer todo o levantamento possível, né, o levantamento histórico possível do município, também você faz um diagnóstico de como é a forma de vida e a forma de ver dos artistas deste município. E lá eu percebi que os artistas eles tinham uma coisa muito interessante, que era uma dependência do poder público, mas uma dependência de que eles não conseguem andar mesmo. E aquilo chamou muita atenção, porque isso para mim foi visto como basicamente um grito, né? E dava para perceber muito claro que era muito difícil você organizar um setor artístico e era muito difícil você fazer com que os artistas continuassem produzindo suas obras num lugar onde eles não tinham a ambição, porque não era nem incentivo cultural, era um nada, era um limbo. Então ali eu comecei a perceber que era muito importante ter uma visão empreendedora da arte. E a visão empreendedora, ela vem da coragem. Então a partir daí eu comecei a organizar os setores artísticos do meu município. Aqueles setores, por exemplo, que eles eram muito tímidos, por exemplo, o teatro, a gente diagnosticou que o teatro era feito dentro das escolas, era feito de uma maneira mais educativa. Então, não necessariamente no seu diagnóstico você via ali o colegiado todo formado, com os artistas produzindo suas obras, trabalhando com isso. E aí eu percebi que a pessoa não consegue entender, e assim, cada município tem a sua realidade, e o colegiado ele acaba sendo uma coisa infantil ali, ainda em construção. Então você precisava entender como a dança estava, como a música estava, como a fotografia estava, as artes plásticas e tudo mais. E ali cada um tinha um tamanho. E ali você começa então a discutir, dialogar, trazê-los para perto de você. E foi aí que eu tive uma grande sacada que muito me interessou, que foi o seguinte. Não sei se vocês podem entender o meu ponto de vista, mas eu quero trazer de uma forma mais elucidativa para todos vocês, da seguinte forma. O município ele tem uma política muito dependendo de cada município, tem uma política muito complicada. E você organizar os setores e você ter força popular é um grande desafio. Então, foi a primeira vez que eu tive o contato com a fotografia. Porque eu comecei a estudar, eu estou falando isso nos anos de 2013, 2014, ainda o Facebook estava começando. Eu comecei a perceber que as redes sociais eles estavam vindo com um peso muito forte e principalmente trazendo a vaidade das pessoas. Porque ali, logicamente, você está mostrando o seu melhor, né? Mostrando suas conquistas,
para um público determinado. Então você cria ali a sua rede de contatos, sua rede de admiradores, ou a sua rede simplesmente de amigos que você tem nas redes sociais. Eu percebi que aí seria um ponto interessante para que a gente pudesse organizar um pouco mais forte, ou ter do colegiado dos artistas um pouco mais de vontade de estar junto com a gente num projeto maior. Por quê? Porque se você perceber como que funciona muitas vezes a política no interior, é uma política um pouco onde eles pensam que o conceito artístico é mais voltado para festas ou eventos localizados ali. Os gestores têm muito isso. Se não houver uma gestão onde os artistas fazem parte, sempre vai ter um político que acha que o artista deve ou não deve isso ou aquilo. Então, a partir do momento foi aí que eu comecei a pensar que se existe assessorias de comunicação de políticos, então por que não ter uma assessoria de comunicação dos artistas? Foi aí que eu tive a ideia de fazer cobertura desses colegiados de uma maneira mostrando eles como protagonistas dessa ação e mostrar para eles através das redes sociais a se verem como artistas. Porque se você parar para pensar, muitas pessoas acabam produzindo a sua arte e não vê aquilo como arte. Ele não vê que aquilo pode gerar renda para ele. Então, muitas pessoas, o que acontece na maioria das vezes, acontece de quedas, né? Assim, quedas dos sonhos. As pessoas acabam deixando de fazer suas artes, deixando de fazer o seu processo criativo, porque simplesmente não entende o porquê faz e não tem incentivo daquilo. Então, a partir do momento que você joga a mídia para eles, mostra aquela senhora que borda, aquele jovem que está fazendo fotos com o celular, aqueles jovens que estão se juntando para fazer grupos de fotografia, debater sobre luz. A partir do momento que você joga para ele o holofote, entrevista ele, fotografa ele, dá para ele o protagonismo, ele então abraça a causa. Então, a partir desse momento, houve um processo bem bacana na gestão cultural, que é os artistas apoiando a causa, porque eles se viam na causa. E aí, isso foi um negócio muito interessante que virou, logicamente, o meu TCC do curso que eu fiz de gestão cultural pela UNB, Universidade de Brasília. E esse projeto era chamado de gestão cultural através de organização de mídia. Então, a gente organizava as mídias, a gente organizava ali, mostrava a eles, todos os artistas como protagonistas, e eles se sentiam muito bem com essa mídia e apoiava o projeto cultural. E com isso eu comecei a desenvolver cada vez mais isso, fortalecendo os artistas e não somente o secretário de cultura do município ou o presidente do conselho de cultura, não era mais uma pessoa que representava, e sim o colegiado representando. Então, a partir desse momento eu tive força política para continuar projetos, porque era um projeto onde tinha essa importância de colocar os artistas realmente como protagonistas da sua arte. A partir que começou a desenvolver esse projeto, eu comecei a viajar o estado todo para desenvolver esse projeto em outros setores. Eu desenvolvi, junto com uma equipe, o chamado SEC Norte, que era um conselho de cultura da região norte, onde nós desenvolvemos esse mesmo trabalho que eu fiz no município, eu desenvolvi na região norte toda, né, com vários municípios, desde Corguinho, São Gabriel, Rochedo, Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, e pegamos toda essa região da região norte, fizemos o SEC Norte, onde tivemos bastante resultados positivos, que me levou a falar desse projeto de gestão cultural no próprio Ministério da Cultura em Brasília. A última vez que eu estive em Brasília, quando o Juca Ferreira era ministro da Cultura, eu tive numa mesa redonda com ele para a gente falar diretamente sobre esse processo que nós desenvolvemos no município de até 20 mil habitantes. Então, ali, para mim, desde o professor que foi até aquela palestra e escutou aquilo e se encantou, eu comecei a perceber uma coisa muito importante, que é abraçar as possibilidades.
você enxergar as possibilidades dos projetos. Então, assim, a partir do momento que eu percebi que a fotografia me causava e me ajudava dentro do projeto, eu comecei a dar valor à fotografia como arte, mas também comecei a ver que a fotografia e a produção audiovisual, ela tem um algo a mais. Ela te dá algo a mais. E isso fez com que eu percebesse a grandiosidade que a obra de arte é capaz de fazer. Que uma ação artística desencadeia várias ações artísticas. E isso faz com que inspire pessoas e jovens consigam a perceber uma coisa importantíssima, que é o possível. Porque quando você não tem uma referência artística, você acha que é impossível. E aí, através dessa experiência de fotografia, de gestão cultural, eu tive contato com muitas pessoas que se inspiraram com esse movimento, porque ele acaba sendo político, mas também, em contrapartida, me abriu várias portas para que eu pudesse também desenvolver essa minha experiência no estado todo. Então nós desenvolvemos também junto na época, né, junto com a Márcia Rolon, que era vice-prefeita de Corumbá, nós desenvolvemos ali o projeto chamado Rota Cultural do Pantanal, junto com o Sebrae, onde nós íamos, além de traçar o diagnóstico, fazer todo esse processo do plano do Sistema Nacional de Cultura, diagnosticar o Pantanal, encontrar as rotas turísticas, transformar as rotas turísticas não somente num safari, né, que é um dos problemas que nós tínhamos, que os turistas vinham para cá simplesmente para ver animais, e é difícil, isso era uma discussão que tinha na época muito grande, que o turista vem querendo ver uma onça, mas não é fácil encontrar uma onça. Então, assim, e a gente também tem que tomar muito cuidado para não transformar o Pantanal nesse safari, como acontece na África, né? Então, uma das coisas muito interessantes que nós tínhamos no projeto Rota Cultural do Pantanal é essa implementação de outros valores para o turista, como, por exemplo, o turismo de contemplação. E isso vai muito da fotografia, isso vai muito da obra de arte. Por exemplo, um dos slogans que nós estávamos trabalhando era apague a luz e acenda as estrelas, para mostrar que o nosso céu aqui, através do Pantanal, você consegue ver uma estrela. E isso tudo tem a ver com a fotografia. Isso tudo tem a ver também com esse visual, o olhar do Pantanal, que isso faz essa visão. Como eu disse para vocês, quando eu percebi que colocar os artistas como protagonistas causava neles uma força interna de criar sua arte e viver dela, a mesma coisa acontece com a comunidade ribeirinha, com o pantaneiro, se cada município se ver, ou cada artista se ver como protagonista, mais vai produzir arte, mais ele vai desenvolver arte, porque assim funciona a arte. Ela vai contaminando, ela vai instigando outros seres, chegando. E como a comunicação pertence a quem recebe, porque ela é através da experiência de vida que essa pessoa vive, então ela vai enxergar a sua inspiração, a sua ação da maneira dela. E isso vai fazer com que ela consiga fazer pequenas coisas, como simplesmente ter vontade de fotografar, pensar na luz, pensar na composição e perceber e visualizar também aonde está ruim e melhorar, e assim se profissionalizar e viver melhor. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história, é um pouquinho da minha trajetória, e a gente vai estar falando aqui durante esse podcast do Processo Criativo à Foto, muitos temas da fotografia e também a importância dela na vida de todo mundo. Bom, e esse podcast ele vem de uma... na verdade, ele vem de um processo onde a Fundação de Cultura ela fez um negócio muito legal, que além do auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, criou-se prêmios que para mim
não somente salva na questão financeira o artista, mas também ele cria um valor aonde o artista vai se sentir privilegiado de receber prêmios premiados, né? Receber um prêmio para um artista é reconhecimento de um trabalho. Então, para mim, esse edital em si veio de uma forma muito incrível. Eu recebi um prêmio da Arara Azul de artes visuais, aonde 3 fotografias minhas foram premiadas. E foi bem interessante ler o edital e participar do edital, produzir o vídeo com o qual foi o edital, porque é muito interessante quando você, para mim, você lembrar de como foi retirar aquela foto, o que você pensou, o que você quis com aquilo, o que você buscou, o ângulo que você correu atrás para chegar num resultado de uma bela foto. E de repente você perceber que aquela foto específica, ela cria outras formas de impactar as pessoas e chegar num ponto até de receber um prêmio como esse. Eu recebi um prêmio por 3 fotos minhas, onde uma eu tirei em Corumbá, né, no Rio Paraguai, passando. Eu queria, é bem interessante porque eu tava no pôr do sol, e o pôr do sol de Corumbá é o pôr do sol mais lindo de Mato Grosso do Sul. E tava vindo um barco, e eu percebi que tinha ribeirinhos ou marinheiros ali, que eles ficavam em cima do barco. E eu lembro que a todo momento passava naquele contraluz do pôr do sol, e aquilo fez comigo, falou, cara, eu preciso registrar isso, sem pretensão, mas com a pretensão de ter uma bela foto. Entrei, olhei, sentei num ângulo, fiquei um monte de tempo esperando, passava vários barcos e nenhum naquele ponto. Até que consegui fazer a foto muito... Na verdade, nem foi a foto que eu da forma que eu queria. Mas aí vem o lance interessante da fotografia. Você tem ela na sua cabeça, mas às vezes uma que ela te surpreende. E às vezes o acaso, ele te dá uma imagem até mais bela do que você planejou. E aí eu queria que o ribeirinho tivesse ao centro do sol. E só que ele no centro do sol, o sol engolia ele, né? A luz eu não conseguia fazer o contraluz que eu queria, então eu consegui fazer com ele um pouquinho antes do sol. E ficou uma foto incrível, que foi uma das fotos premiadas, com a qual eu muito me orgulho. A segunda foto é bem interessante porque ela, na verdade, ela nem tem uma importância em composição, ela nem fala muito na fotografia, mas para mim, eu inscrevi ela porque ela representa uma manifestação cultural do estado com a qual muito me encanta, que era uma foto em Porto Murtinho, de uma festa que acontece lá, uma festa oriunda mesmo da comunidade ali deles, onde eles juntam a fé com a Santa de Calcupê ali e tal. Eles fazem, né, eles se fantasiam de um touro e eles jogam bola de fogo, e o touro tem chifres de fogo, que é o que é conhecido como o Touro Candil, a festa do Touro Candil. E eu tive a oportunidade de fotografar esse evento uma das últimas vezes com qual esse evento estava sendo feito dessa forma mesmo, sabe? Assim, na rua, ali, com a comunidade. E aí eu tenho uma foto onde tá o touro, assim, com os chifres pegando fogo. E aí eu falei, cara, eu vou lançar essa foto, nem porque ela é tão... não é pela beleza, mas pela o que ela representa. E é isso que é legal na fotografia. Muitas vezes você acaba não tendo a foto tecnicamente perfeita, mas ela diz algo. E uma frase que eu carrego em mim sempre, que é o seguinte: se faz sentir, então faz sentido. Então, se essa fotografia mexe com alguém, faz você sentir alguma coisa, então ela já tem um sentido. E essa foto também foi premiada. E a terceira foto, ela é complicado, assim, porque podcast vocês acabam não podendo visualizar, mas essa foto, ela foi um acaso, que eu acredito muito nesse acaso para fotografia.
Eu tava andando com a câmera despretensiosamente e eu olhei para o céu e tinha uma nuvem muito pesada. E o sol estava atrás da nuvem. E aquilo causava uma imagem muito diferente, uma imagem que me chamou muita atenção, que era uma nuvem pesada, escura, porque a nuvem estava tampando o sol. E essa nuvem acabava, então na beirada dela tinha uma fresta de luz muito forte na beira da nuvem. E aí eu peguei e achei bonito aquela imagem e resolvi fotografar. Quando eu aponto a câmera para cima, o sol, num milésimo de segundo, ele sai da nuvem e dá um raio de luz com o qual eu tive a sorte. É uma foto muito... Porque assim, quem conhece fotografia sabe que a velocidade do sol e a velocidade na nuvem, essa imagem durou um milésimo de segundo. E foi nesse milésimo de segundo que eu consegui esse clique. E mandei e também foi premiado. Então assim, são 3 fotos com qual eu acho que eu gosto de muito, por isso me inscrevi. Recebi o prêmio por elas. Me senti muito orgulhoso por essa premiação e mais orgulhoso ainda de receber agora a autorização em si de passar um pouco desse conhecimento para frente. E aí vem o projeto do podcast, porque através daquela premiação me gabaritou a estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da minha experiência de vida, das formas de tudo que eu já vivi, de tudo que eu vejo com fotografia. E assim, é importante muito dizer que assim, nenhum artista é dono da verdade. O mais importante é que o artista entenda que o papel dele com a sua arte é contaminar com energias boas. Por isso que eu digo, se faz sentido, faz sentido. É importante, é muito importante que as pessoas observem as obras de artes, observem o audiovisual, as artes visuais como a representação da alma de alguém. Eu costumo dizer que se você for no Museu do Louvre e ver a Mona Lisa pequena, singela, você percebe e você pode até falar assim, cara, é tão pequena, e por que vale tanto? Por que ela tem tanta importância assim? Ela tem importância porque ela pertenceu a alguém importante. Alguém que viu o mundo de uma outra forma. Alguém que enxergou o mundo de outra maneira. Quando você cria uma arte, ali está um pouquinho do artista, da alma do artista. E não tem como você mensurar ou não tem como você colocar o valor na alma de alguém. Mas quando você olha a obra de arte desse artista, você percebe que ali tinha algo especial. Então é muito importante para os artistas que estão começando, é muito importante para os fotógrafos que estão começando, os produtores que estão começando, entender que o sucesso ele vem de uma busca, primeiro, de fazer sentido. É interessante isso, porque muitos fotógrafos acabam sendo fotógrafo de aniversário infantil, de casamentos e tudo mais, e você percebe quando tem alma na fotografia, mesmo que seja de uma criança num pula-pula. Dá para arrancar alma daquilo que você está retratando. Então, assim, é muito importante perceber esses detalhes da fotografia e entender que o importante é criar conceito, é fazer do seu trabalho, fazer da sua obra de arte, e com isso fazer mais sentido, né? O trabalho de fotografia, ele exige muito isso de nós. Se você parar um pouquinho da sua experiência, você vai perceber, você vai olhar, você pode olhar trabalhos de vários fotógrafos. Vocês podem até perceber fotos bem tiradas com as técnicas corretas, mas muitas vezes ela não tem alma.
Não é uma crítica em si, mas é importante que o artista, no decorrer da sua caminhada, consiga arrancar sentimento das coisas. E é lógico que para isso existem várias técnicas, né? E a gente vai discorrer sobre isso no decorrer desse podcast, mas continue com a gente e vamos lá. Abraço! Esse projeto tem o incentivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanc, portaria FCMS número 020/2021, de 8 de abril de 2021.